Boa noite, estamos entrando no ar aqui pela TV Max com mais um Deles e Delas. Com muita alegria, com muito carinho, com muito amor, que hoje nós temos uma convidada muito especial, entendeu? Uma mulher maravilhosa, entendeu? Que ela, na época da Covid-99, ela salvou muita gente aí, foi a primeira presidente da Fiocruz, foi durante 2 anos, depois foi ministra da Saúde, a primeira mulher da ministra da Saúde do governo Lula. Então ela tem uma capacidade maravilhosa. E agora ela está como pré-candidata a deputada federal pelo PT aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Boa noite, dona Letícia Levi. Boa noite, Leleco. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Então é um prazer enorme de vai conversar hoje com a dona Nízia Trindade, hoje aqui no nosso Deles e Dela. Boa noite, dona Nízia. É um prazer enorme estar recebendo a senhora aqui no nosso programa. Boa noite, Nízia. Boa noite, é um prazer muito grande. Agradeço a você, Leleco, também a Letícia, por essa oportunidade de estar conversando com tantas pessoas a partir do convite de vocês. Muito obrigada. Nós é que temos que agradecer o seu carinho, entendeu? Dar esse prestígio aqui ao nosso programa, de tê-lo aqui hoje para entrevistá-la, que você tem muito assunto para te conversar, ok? Bom, nós vamos pedir um rápido intervalo comercial. No final do programa temos um clipe maravilhoso para vocês e vamos pedir um rápido intervalo comercial e voltamos já já com a dona Nízia Trindade, pré-candidata a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro, pelo PT aqui do Rio de Janeiro, ok? Roda, meu filho, roda, 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 roda. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro.
deles e delas dessa noite está de volta e a nossa entrevistada é a ex-ministra da Saúde aqui do Brasil, Lízia Trindade. Todo mundo conhece a senhora, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no programa. E eu gostaria de saber o que te levou a se candidatar a deputada federal aqui pelo Rio de Janeiro. Letícia, é uma pergunta assim, bem importante, porque o que me levou a me candidatar foi a consciência da importância do nosso parlamento para a democracia brasileira, da trajetória que eu tive, que já foi mencionada por Leleco, como pessoa dedicada há 40 anos à saúde pública, e enfrentando os desafios de uma pandemia, em que faltou cuidado com a população, eu à frente da Fiocruz, e também minha experiência neste governo do presidente Lula, nos 2 primeiros anos, atuando no Ministério da Saúde como ministra. E foi a minha consciência do momento decisivo que nós estamos, é um momento decisivo para a democracia brasileira, para a defesa de nossa soberania, né, reconhecendo aí o papel, né, do presidente Lula nesse processo, e um momento decisivo para a soberania, nós estamos vendo tarifaço colocado pelo presidente Trump nos Estados Unidos, tentativas de interferência nas nossas eleições, não é, a partir desses mecanismos, e também a necessidade de termos um parlamento com uma representação efetiva. Nosso parlamento precisa avançar muito, e, infelizmente, houve muitas mudanças institucionais no Brasil, como as emendas impositivas, mas eu acredito nessa representação, e foi muito a minha consciência, Letícia, do papel que posso desempenhar, da importância também de ampliarmos a participação de mulheres, de defender o SUS, de defender políticas públicas inclusivas para o nosso país. Foram as minhas convicções de vida. Agora eu quero colocar num outro espaço institucional, que é o Congresso Nacional, me unindo a outras pessoas que defendem a bandeira da democracia, da equidade, da soberania. No meu caso, com toda essa trajetória de defesa do SUS. Eu acho muito importante a senhora concorrer, que a mulher, entendeu? O Congresso está precisando, não só o Congresso, de mulheres, entendeu? Na vida pública, entendeu? Dar uma contribuição às mulheres em todos os setores, entendeu? Ter um crescimento maior, o número de mulheres é muito maior do que o número de homens, e a mulher está sempre abaixo dos homens. Então, eu acho muito importante a senhora botar o seu nome para ser candidata pelo PT, para ser deputada federal, para abrilhantar lá no Congresso Nacional, que eu tenho certeza que a senhora vai fazer um trabalho maravilhoso lá. E, Leleco, você tem toda a razão, nós temos apenas 18% de mulheres na Câmara Federal, um percentual muito abaixo de outros países, e o Brasil tendo a qualidade de lideranças femininas que nós temos em todas as áreas, em todos os segmentos. Então, eu quero reforçar suas palavras, muito importante mesmo. É muito pouco, 18% é muito pouco, né, dona Lízia? Muito pouco. Muito pouco. Nós que somos a maioria da população, uma representação muito abaixo. É verdade. Como a sua experiência à frente da Fiocruz e no Ministério da Saúde mudaram a visão sobre o papel do Congresso Nacional na formulação política pública, nas políticas públicas? Eu tive a experiência a partir do Ministério da Saúde de ter uma atuação muito próxima a importantes comissões do Congresso Nacional, como a Comissão de Saúde, de Ciência e Tecnologia, dos Direitos Humanos, das Mulheres, e eu acho que essa experiência me ajudou principalmente a ter uma visão mais ampla sobre o Brasil e sobre os nossos desafios hoje, né, desafios que têm a ver com o envelhecimento da nossa população, com as questões ambientais, né, que interferem muito
nas condições de saúde e na própria saúde do planeta. E eu passei a ver o Congresso cada vez mais como um espaço que precisa de maior qualidade no debate público sobre os rumos do Brasil. Infelizmente, apesar de termos excelentes parlamentares em diferentes partidos, a tônica dos debates no Congresso não tem sido de avançar com o projeto de país que nós precisamos ter. Então, eu vejo assim que o meu aprendizado foi de ver as desigualdades no Brasil, o impacto de políticas sociais, principalmente nos governos Lula e Dilma, que permitem uma maior inclusão social da população, mas o quanto nós temos que avançar em muitas áreas, seja nas questões ligadas à ciência e tecnologia num projeto de futuro para o Brasil, seja em políticas na área de saúde, pensando tanto o tema do envelhecimento, como eu falei, como emergências sanitárias, ambientais. Então, eu espero que o Congresso atue, dessa forma, e quero dar minha contribuição nesse sentido. Agora, Anísia, o que fez a senhora se afiliar ao PT? O PT é o maior partido de esquerda da América Latina, é um partido em que as principais ideias têm muita identidade com o que penso. Eu tive muitas contribuições de pessoas filiadas ao PT, uma proximidade muito grande com o presidente Lula, que se estreitou no período que estive no Ministério, mas que já vinha desde a equipe de transição, em que o presidente Lula demonstrou um interesse muito grande em pensar os impactos da pandemia de Covid-19 e o meu papel naquele processo. Então, eu até então não tinha filiação partidária. Melhor, na juventude eu cheguei a me filiar ao PMDB, porque participei ativamente da luta democrática quando ainda era estudante, era o partido que nós tínhamos naquele momento, era PMDB e Arena. Eu lutei muito pela anistia, pela democracia, muito jovem, e agora a minha decisão de filiação ao PT, de me candidatar, se deve a essa proximidade de ideias, e também muito a relação com vários quadros importantes do partido. Gostaria de mencionar também o papel de Chico D'Angelo, que foi parlamentar pelo PT vários mandatos, hoje está na coordenação da minha campanha, Edson Santos, que já foi ministro da Igualdade Racial, deputado pelo PT. Então, e várias outras lideranças, que, para mim, fazem muita diferença ao longo da minha trajetória e nesse momento de candidatura. Agora, estou vendo, pelo seu histórico, doutora Anísia, que essa veia política é desde bem novinha, bem de quando a senhora era estudante, Sim, Letícia. É interessante falar da veia política, porque no meu período de ministério, muitos falavam, não, é uma ministra técnica. Claro, isso era dito porque a escolha do presidente Lula se deveu ao meu papel à frente da Fiocruz. Eu não tinha uma representação de partido político, foi em grande parte, uma escolha na minha vida, e também ao assumir direções, cargos de gestão na Fiocruz, eu considerei que essa posição seria melhor, mais adequada. Enfim, foi o rumo da minha vida. Mas eu fui uma das pessoas que reconstruiu o Centro Acadêmico de Ciências Humanas da UERJ, isso entre 1977 e 1978, participei da construção do Diretório Central dos Estudantes, da União dos Estudantes no Rio de Janeiro, e do Congresso da UNE, enfim, aquele momento de ressurgimento, de retomada, da democracia, a luta pela anistia, a luta em defesa da Amazônia, são muitas pautas naquele momento. Também fui da Associação de Bairro, Associação de Moradores de Vila Isabel,
né, onde discutíamos pautas, nossa, como moradores, para construir um ambiente, um território de uma vida com mais qualidade, né, eu gosto muito dessa pauta dos territórios com saúde, com sustentabilidade, e eu também ingressei na pós-graduação, fiz meu mestrado, meu doutorado em sociologia, e sempre preocupada com os projetos para o Brasil, com o tema das desigualdades. Então, em vários sentidos, a política está na minha vida, mas, de fato, eu não tive uma militância partidária, né, ao longo desse tempo, e acho que agora é hora de fazer isso pelo projeto do Brasil que eu acredito. O que a senhora acha dessas emendas parlamentares? Qual é a opinião que a senhora tem? Eu acho que gerou um pouco da identidade do deputado com um partido, entendeu? Eles vê mais no lado das emendas do que antigamente a pessoa se filiava ao partido por uma ideologia e gostava daquele partido, aquelas coisas todas. Hoje em dia, a maior parte é para se candidatar por causa das emendas parlamentares. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu acho que, assim, primeiro, acho que além de interferir na relação dos candidatos com os partidos, como você menciona, eu acho que interfere o principal problema, a meu ver, porque também nem sempre as pessoas se movem por ideologia, isso sempre aconteceu, né, na história dos partidos. O que eu acho que é mais problemático hoje é o poder sobre o nosso orçamento, né, e o quanto isso impacta as ações que o governo precisa tomar com base num planejamento para todo o país. Isso eu falo são as emendas impositivas, né, essas emendas que não eram uma realidade no Brasil e que se tornaram realidade a partir de 2015. Então, eu sou contra esse tipo de emendas, eu sou a favor, claro, das emendas como existiam antes, né, os parlamentares, muitas vezes, são representantes da sociedade. Então, acho que esse sistema precisa ser revisto. Enquanto não for revisto, eu tive essa experiência, vamos dizer, pelo lado do executivo, o que tentamos fazer, e eu vejo que o governo continua a tentar, ter um diálogo com os parlamentares. Eu fiz muito isso, Leleco, mostrando, olha, dentro do plano do PAC, né, o Programa para Aceleração do Crescimento, nós estamos tornando o SAMU, né, que é um dos programas mais queridos da população, não só renovando a frota, que não estava sendo renovada, estava totalmente obsoleta, então isso não é cuidado com a população, né, e a gente sabe que o SAMU é visto como algo de muita necessidade e qualidade, também tornando o SAMU nacional. Então, eu chegava para os parlamentares e dizia, olha, vamos pensar, você, dentro do que foi feita uma seleção pelos municípios, né, em todo o Brasil, vamos pensar, então, você pode ser padrinho, você pode ser madrinha de mais uma ambulância, e com isso está contribuindo com esse programa, e também com isso você pode ter um crédito em relação a outro veículo que vai ser entregue. Então, medidas de diálogo e de encontro, né, de objetivos. Muitos parlamentares são conscientes e procuram usar esse poder das emendas, de fato, em benefício da sociedade. A questão é que isso não deve ser feito individualmente, né? Eu acho que o poder do executivo precisa ser preservado, precisa ter um planejamento. Quando a gente fala do sistema de saúde, mas mesmo se a gente falar da cultura, da educação, é muito importante que haja essa visão, né? Uma visão de todo o Brasil, um planejamento, com base na missão, né, de cada área. E é isso que fica em questão com as emendas. Isso eu estou falando do bom uso, eu não estou falando do que, com muito acerto, né, o ministro Flávio Dino tem apontado, que aí é o uso totalmente descabido, aí é outra coisa, né? Eu estou falando de uma razão que deve presidir tudo, que é o interesse público bem planejado para atender melhor a sociedade.
Agora, doutora Anísio, qual é o principal legado que a senhora deixou por esse período dificílimo que a senhora teve à frente da saúde, que foi a Covid-19? Pensando tanto na Fiocruz quanto na ação no Ministério da Saúde, né? Bom, eu acabei, Letícia, de publicar um livro chamado Ainda há Tempo, a Pandemia de Covid-19 e a Transformação do Futuro. Neste livro eu faço um balanço da experiência brasileira e, em parte, também da experiência internacional, a partir da minha experiência na Fiocruz. Na Fiocruz, eu deixo um legado, deixei um legado importante para a sociedade brasileira, primeiro, ao trazer a vacina Oxford AstraZeneca e conseguir fazer a transferência de tecnologia para o nosso país. Foram mais de 180 milhões de doses aplicadas entre 2021 e 2022 dessa vacina, ao lado da vacina do Butantan, ao lado da vacina da Pfizer. Foi uma vacina que salvou vidas. Além disso, eu organizei também com uma equipe, um trabalho coletivo muito sério, muito importante da Fiocruz, um observatório para dar informações reais à população. Isso um combate muito grande ao negacionismo que vigiu durante o governo Bolsonaro, defesa da cloroquina, campanha contra a vacina e falta de informação, porque você só pode fazer uma política em benefício da população com base na ciência, com base em evidências e dados, e nós tivemos, como sabemos, toda a dificuldade, e os veículos de imprensa foram fundamentais nesse processo. E também eu contribuí para deixar a Fiocruz mais próxima a todos os estados brasileiros e a ter mais fortalecido seus laços com a população em territórios os mais diversos, no campo, nas cidades, contribuir junto com outras instituições, à frente da Fiocruz e junto com a Assembleia Legislativa do Estado, para um plano integrado de favelas do Rio de Janeiro, de saúde nas favelas. Ações que continuam até hoje, não mais de enfrentamento à pandemia, porque superamos a pandemia de Covid-19, não a Covid como problema de saúde pública, mas superamos a pandemia, ações de segurança alimentar, de desenvolvimento local, que eu tenho tido um diálogo muito forte, então também eu cito como uma ação importante, isso aconteceu em todo o Brasil, ações do mesmo tipo. Então, eu vejo como legado uma Fiocruz mais próxima à sociedade e mais preparada para ajudar, contribuir para a sociedade brasileira no enfrentamento das pandemias. No Ministério da Saúde, eu pude estar à frente da reconstrução de todos os programas e políticas que ou estavam totalmente desmantelados ou muito, muito comprometidos. Em todas as áreas, vai desde a estratégia da saúde da família, eu encontrei 4.500 unidades básicas de saúde sem apoio do governo federal nos municípios brasileiros, a retomada com força do Farmácia Popular, isso foi um grande desafio, e hoje o Farmácia Popular é 100% gratuito, apoiando as pessoas naquelas medicações de uso constante, de uso permanente, como problemas respiratórios, como asma, diabetes, hipertensão. Então, essas políticas tiveram assim, impacto muito grande para a assistência à população. Mas, além disso, eu pude retomar o Complexo Econômico Industrial da Saúde, que significa exatamente permitir que o Brasil tenha mais autonomia na produção de vacinas, de medicamentos, equipamentos. Com isso, o Brasil voltou a produzir insulina. O Brasil tem hoje, a partir do trabalho do Instituto Butantan, uma vacina para dengue, entre várias outras ações que foi possível realizar, o próprio início de um importante programa conduzido hoje pelo ministro Alexandre Padilha, que é o Agora Tem Especialistas. Eu atuei em todas as frentes da assistência, vigilância,
Mas talvez, Letícia, o impacto primeiro que surgiu na vida das pessoas tenha sido a retomada com força do Programa Nacional de Imunizações, que estava muito, muito fragilizado, e nós conseguimos recuperar a vacinação, não atingimos a cobertura ideal em todas as vacinas, mas tiramos o Brasil da lista dos 20 países que menos vacinavam, o que é um absurdo, conhecendo a história do Brasil na vacinação. Recuperamos o título de país livre de sarampo e agora temos um impacto muito importante, que é a redução dos casos graves de bronquiolite a partir da vacinação de gestantes com a vacina para vírus sincicial. Então, atuei em todas essas frentes, mas talvez até uma síntese, o legado mais importante, sendo o nosso sistema um sistema universal, o maior do mundo, né, levando de forma gratuita todas essas ações para a população, talvez o mais importante tenha sido recuperar a coordenação desse sistema pelo Ministério da Saúde, reconstruir todas as ações do Ministério e, dessa maneira, fortalecer o Sistema Único de Saúde, que é a nossa grande conquista democrática, né, uma delas, né, na Constituição de 88. Ok. Bom, eu tenho que dar um recadinho da nossa CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo. A CNC protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Federal contra a medida provisória 1357/2026, que restabeleceu a isenção dos impostos para a compra de até $50 em sites de comércio internacionais, conhecida bem como as taxas das blusinhas. A Confederação argumentou que, no entanto, o produto estrangeiro chega ao consumidor livre de impostos, e as empresas precisam suportar elevada carga tributária nacional, ficando em condições desfavoráveis a competir dentro do próprio país. Isso aí é uma iniciativa da nossa Confederação Nacional de Bens e Serviços de Turismo, a nossa CNC, completando 80 anos. Bom, estamos conversando hoje aqui no nosso programa com a primeira mulher que foi presidente da Fiocruz e a primeira mulher que foi ministra da Saúde no governo Lula, que hoje aqui dando o prazer de dar essa entrevista, que ela é pré-candidata a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro, pelo PT, ok? Vamos ao rápido intervalo e voltamos já com a dona Nízia Trindade, hoje aqui no Deles e Delas. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. O Brasil cresce com quem empreende, abre portas, gera oportunidades e move o país todos os dias. E quando o empresário avança, o país inteiro avança junto. Por isso, a CNC entregou aos parlamentares a agenda institucional com propostas para uma economia mais competitiva, com pautas prioritárias definidas em conjunto para o fortalecimento do comércio de bens, serviços e turismo brasileiro. Quando fortalecemos o empresário, fortalecemos toda a nossa economia. A agenda institucional da CNC
leva propostas para impulsionar o crescimento, gerar empregos e contribuir para que possamos ter um Brasil cada vez mais próspero. São milhões de histórias que sustentam o país e representam a economia brasileira, e um sistema que representa tudo isso. CNC Federações, Sindicatos Empresariais, Sesc Senac, agendadocomércio.org.br. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. O Deles e Delas dessa noite está de volta e a nossa entrevistada é a doutora Anísia Trindade. A doutora Anísia foi a primeira ministra da Saúde aqui do Brasil e também foi presidente da Fiocruz. Doutora, quais são, o que faz parte da sua gestão que a senhora trouxe aqui para o Rio de Janeiro? O que melhorou no Rio de Janeiro com a sua gestão? O Rio de Janeiro, como outros estados, tiveram a recomposição da parte federal de responsabilidade do Ministério da Saúde no seu orçamento. No meu primeiro ano de gestão, 2023, questões que estavam, algumas há mais de 4 anos, sem o reajuste desses repasses a partir do aumento dos serviços, né, que ocorreram, passaram a existir, um grande apoio à saúde da família, né, a atenção primária à saúde, que nós temos que pensar sempre na prevenção, né, na promoção, e não fazer o foco apenas no cuidado especializado, na assistência hospitalar. E no caso, então, isso foi feito, além de renovação em todo o estado, da frota do SAMU, que eu já fiz referência, o Rio se beneficiou de todas as políticas que eu já mencionei. Mas eu quero fazer um destaque, Letícia, que foi o plano para a recuperação dos hospitais federais do Rio de Janeiro. O que acontecia aqui no nosso estado, esses 6 hospitais, né, que eram hospitais de longa tradição, que já tinham sido hospitais de excelência, é um absurdo, é algo inaceitável, né? Nós tínhamos as emergências fechadas, a falta de trabalhadores da saúde para atendimento à população, falta de profissionais, a emergência nos hospitais federais de Bom Sucesso, do Andaraí, de Cardoso Fontes, fechadas. No caso do Andaraí, sem cozinha há 6 anos, a cozinha fechada e com esquemas de compra de quentinhas. Então, situações que foram até apontadas, Letícia, na CPI da Covid, realmente inaceitáveis. Era um desafio grande, muito grande, mas que eu assumi esse compromisso, foi algo que tem muita prioridade, né, para o presidente Lula, para todo o governo, mas eu, de fato, tive a coragem para enfrentar essa questão num plano também sustentável, não foi só passar a gestão dos hospitais. Então, cada hospital teve uma solução adequada a seu perfil. Os hospitais do Andaraí e do Cardoso Fontes estão sob a gestão do município do Rio de Janeiro, já com muitos avanços. O Hospital de Bom Sucesso, hoje, pode ofertar 500 leitos à população e ter a sua emergência, voltou o serviço de transplantes, né, um hospital que tem uma maternidade que foi referência. Então, tudo isso foi feito
e os hospitais dos servidores e da Lagoa e de Ipanema, também com ações de fortalecimento, no caso da Lagoa, com uma parceria importantíssima com a Fundação Oswaldo Cruz e dos servidores com a Unirio. Então, eu diria assim, que foi um dos grandes desafios que eu enfrentei durante a gestão. Havia muitas resistências, mas foi uma das ações mais importantes no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, não havia acelerador para radioterapia nesses hospitais, e nós conseguimos, com o programa do governo federal e nesse processo de fortalecimento dos hospitais, ter agora esse serviço na nossa rede no Rio de Janeiro. Eu tive um problema agora e eu sei disso, que o melhor aparelho de radioterapia fica aqui no Rio de Janeiro, que é no INCA. É coisa maravilhosa. Sim. Eu tive um problema, um problema na garganta, entende? Fiz um tratamento lá, foi uma coisa espetacular. Fui aconselhado pelo Daniel Sorange e pelo Dr. Paulo Niemeyer, e ele falou, melhor radioterapia, melhor aparelho de radioterapia que você vai encontrar é aqui no INCA, aqui na Cruz Vermelha. Realmente me curei, graças a Deus. É a prova viva do sucesso. A voz minha cresceu, ficou mais grossa, inclusive, entende? Graças a Deus eu estou aí, entendeu? Tem que me cuidar, tem que me preservar, mas essa coisa da radioterapia, do aparelho de radioterapia, sendo INCA aqui no estado do Rio de Janeiro, é uma coisa fantástica. Excelente. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, um exemplo que todas as pessoas que passam por essa experiência relatam o cuidado e a qualidade no tratamento. Excelente você ter feito essa referência. Impressionante, fui cair lá na mão de Deus, graças a Deus. E eu fui no primeiro médico, o médico queria cortar minha garganta. Pô, o cara queria cortar minha garganta. Aí eu liguei para o Paulinho Niemeyer e para o Daniel Sorange, eles me apresentaram o pessoal lá do INCA, com uma amiga minha que era médica, não sei, nós fomos lá e fizemos esse tratamento, pô, parei de fumar, parei de beber, parei com tudo, pô, entende? Tô outro homem, graças a Deus, graças a Deus. Agora, até só para dizer que isso que eu falei do Hospital do Andaraí é uma colaboração com o INCA, né? O INCA, claro, no seu atendimento ao câncer já tinha, mas não dá conta de atender, né, a toda a população. E esse trabalho foi feito em conjunto com o Instituto Nacional do Câncer, o que foi feito no Hospital do Andaraí. Então, foi muito importante você ter falado, porque me ajuda a esclarecer melhor. É verdade. Quais foram os principais legados no período que a senhora comandou o Ministério da Saúde, especialmente após a pandemia da Covid-19? Quais as ações e programas que foram implementados durante a sua gestão para fortalecer o SUS e recuperar as outras políticas públicas na área da saúde? Eu acho que, em parte, né, eu também tinha comentado, só reforçando, que a pandemia deixou um legado muito grande, um aprendizado para nós, né, e que alguns pontos que eu pude trabalhar no Ministério da Saúde, primeiro a reconstrução de todos os programas, também possível porque houve a aprovação da chamada emenda da transição. Nós ficamos, desde 2016, sem esses recursos, né, sem os recursos necessários para esses programas, ainda que o sistema precise de um maior financiamento. Mas eu pude reestruturar programas como Farmácia Popular, ampliando o seu alcance e tornando 100% gratuito, recuperar a vacinação, né, nós passamos hoje a ter o certificado de país livre do sarampo, e aumentando a cobertura de 17 das vacinas utilizadas no calendário infantil. Nós também podemos recuperar toda a estratégia de saúde da família, ampliando esse atendimento à população e principalmente atuando naqueles cuidados que são necessários para a população,
antes que ela tenha que recorrer a um serviço especializado, mesmo a parte de cirurgia. Na parte a pandemia deixou também, Leleco, um número muito grande de pessoas aguardando cirurgias. Então, houve um programa no Ministério da Saúde para reduzir esse tempo de espera, e nós conseguimos só em 2024 a realização de 14 milhões de cirurgias. É um tamanho como se fosse a população do estado da Bahia, para a gente fazer uma comparação aqui de tamanho. Então, tudo isso foi feito aumentando essa qualidade de intervenção do Ministério da Saúde, a coordenação junto a estados e municípios, e também trabalhando sempre com a visão do controle da participação social através do Conselho Nacional de Saúde. Eu digo que sempre que eu fui uma ministra do SUS voltada para suas principais necessidades da saúde como um direito da nossa população. Importantíssimo. Agora, doutora, se eleita for a deputada federal, quais são as medidas que vão estar na sua agenda? A minha agenda, ela tem por base a visão da redução das desigualdades de um Brasil mais justo e soberano. Pela minha trajetória, pela experiência e pela sua importância para o Brasil, o primeiro ponto de destaque é a defesa do SUS. E essa defesa, nesse momento, é muito importante porque nós vimos, né, a candidatura de oposição, uma das candidaturas, né, ao governo do presidente Lula, a reeleição, colocar que nós deveríamos acabar com o piso da saúde e da educação, ou seja, aqueles recursos que obrigatoriamente devem ser investidos, né? A gente sempre fala, isso é investimento e não gasto na saúde da nossa população. E acho que dentro dessa linha de defesa do SUS, olhar para dois desafios também muito importantes hoje, passados quase 40 anos, né, da criação do Sistema Único de Saúde no Brasil, que é o envelhecimento da população, né, a estimativa que em 2030 nós tenhamos a população idosa em maior número que a população com menos de 15 anos, então temos que olhar para isso, temos que estar cuidando dessa saúde desde cedo, né, e para que haja um envelhecimento saudável, e o desafio ambiental, né, que já tem mostrado seu impacto em todo o mundo, não será diferente no Brasil, já temos vivido isso nos últimos anos, com inundações, com secas, né, com ondas de calor que impactam, sobretudo, as pessoas idosas, as gestantes, crianças também. Então, acho que pensar o SUS para o nosso momento no século XXI com esses desafios. Também um programa de lutar em defesa de um desenvolvimento local, regional, sustentável, né, tanto do ponto de vista ambiental como social. Para isso, muitas ações são importantes, avançando na agenda que o Brasil apresentou à COP30. Lutar também, né, em defesa da ciência, tecnologia e inovação. Né, eu venho do campo das ciências e vejo que para nós termos um projeto, ou seja, o Brasil do futuro, requer esse conhecimento e requer, dentro das suas prioridades nessa agenda científica, além da questão climática, além da saúde, uma ênfase muito grande na soberania digital. Né? Nós falamos hoje muito de inteligência artificial, de dados, no Ministério da Saúde. Eu pude criar uma secretaria voltada para a saúde digital, dados, telesaúde, né, usar essa tecnologia a favor da população, e é muito importante que não sejamos dependentes dessas grandes plataformas que hoje detêm concentração de dados, poder econômico e poder político, né, como vimos no caso das eleições dos Estados Unidos. É muito importante, ainda mais nesse momento, né, que se colocam tantas questões no mundo sem regras, né, que está mudando muito do que foi após a Segunda Guerra Mundial, de como é possível o Brasil ser soberano nessa área. Por fim, não menos importante, toda uma defesa da equidade de gênero e raça,
né, para que nós avancemos na democracia no Brasil. Já falamos aqui da participação das mulheres na política, também quero sempre falar da importância de uma visão integral de cuidado às mulheres na nossa sociedade. Então, essas são as questões centrais e, por fim, não menos importante, a defesa da política também de qualidade, né, do debate político, dos grandes temas do Brasil, com vistas a ampliar nossa democracia, o acesso aos direitos como saúde, educação e cultura, e ter um ambiente político em que nós tenhamos essa maior participação da sociedade e maior responsabilidade frente aos destinos do nosso país. Bom, nós estamos recebendo hoje aqui no Deles e Delas, aqui pela TV Max, a pré-candidata a deputada federal pelo PT do Estado do Rio de Janeiro, Dona Nízia Trindade, que foi presidente da Fiocruz e foi ministra da Saúde no governo Lula. Um prazer muito grande estar recebendo ela aqui hoje, ok? Vou pedir mais um intervalozinho e voltamos já já com a nossa pré-candidata a deputada federal do Estado do Rio de Janeiro pelo PT, Nízia Trindade, hoje aqui no Deles e Delas. Roda aí, meu filho, roda aí. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. Há 80 anos, o sistema CNC, SESC e SENAC abre portas para o turismo no Brasil. Um trabalho que conecta a educação, bem-estar, fortalece empresas e movimenta a economia. São milhares de profissionais qualificados, de experiências vividas e presença que alcança mais de 2.000 municípios. E por trás de cada avanço está a CNC, defendendo o setor, apoiando empresários e garantindo que o turismo siga impulsionando o Brasil. Afinal, o turismo precisa continuar crescendo. CNC, federações, sindicatos empresariais, SESC e SENAC. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. Deles e Delas dessa noite está de volta e a nossa entrevistada é a doutora Nízia Trindade. Doutora que foi a primeira ministra mulher aqui do Brasil, ministra da Saúde e também a presidente da Fiocruz. Doutora, a gente estava falando anteriormente sobre inteligência artificial. Eu gosto muito de fazer essa pergunta a médicos. A inteligência artificial, ela vai substituir a nossa mão, a mão do médico, o dia a dia, o olhar do médico? Ela não substitui de modo algum, Letícia. O que eu vejo é que a inteligência artificial, ela pode ser um instrumento muito importante e útil
para diagnósticos, para ser um auxiliar do trabalho dos médicos, de enfermeiros, né, dos profissionais da saúde. Então, acho que ela está tendo esse impacto em várias profissões, mas ela não substitui o olhar do médico e o cuidado do médico. Ela deve ser vista como instrumento, como em todas as áreas, né? Há hoje toda uma discussão sobre a inteligência artificial, e que eu defendo é que, além dela ser usada com ética e com responsabilidade, o Brasil avance e já fez a aprovação de um plano nacional para a inteligência artificial que possa avançar nesse sentido, para que nós não sejamos dependentes de soluções sobre as quais nós não tenhamos controle. Isso é um grande desafio hoje para o nosso país. É porque as pessoas usam o chat GPT, assim, eu acho que de uma forma indiscriminada. Por exemplo, eu vou a um médico, ele me pede exames, aí eu tenho esses exames em mão, eu vou no chat conferir? Não, né? Porque o médico que tem um olhar sobre o paciente, né, doutora? Com certeza. Não, há muito tempo se discute, existe até uma figura, né, o Dr. Google. As pessoas vão, antes mesmo da inteligência artificial estar tão difundida, esse chat GPT e outros, né, já iam buscar informações. Eu acho que essa busca de informações, ela faz parte um pouco da história das sociedades, né? Às vezes é com o vizinho, com o amigo, né? E agora isso se dá numa escala muito maior. Mas a confiança no médico, no caso, eu falei muito aqui, né, da saúde da família, do médico de família e comunidade, que tem essa visão próxima, integral, então um maior conhecimento, isso é insubstituível, da mesma forma que os especialistas nas suas áreas, que as cirurgias, mas certamente deve ser visto como um meio auxiliar, e com esse cuidado, eu falo. Agora, doutora Lidia, a senhora nasceu e cresceu aqui no estado do Rio de Janeiro. Como a senhora tem sido os encontros com os eleitores durante essa pré-campanha aqui na capital, na região metropolitana e no interior do estado? Quais são as demandas que têm chamado mais a atenção da senhora? Olha, tem sido muito intenso, né? Muito intenso. Tenho corrido aí muitos estados, municípios, tenho procurado, e isso para mim é muito importante, né? Ir a todas as regiões, e também algumas coisas que eu considero importantes. Eu venho de uma relação muito próxima aos secretários municipais e secretárias municipais de saúde. Né? Semana passada mesmo pude estar com vários na reunião anual, no congresso anual do Conselho de Secretários Municipais de todo o Brasil. Tive um encontro especial com os secretários do Rio de Janeiro. Como eu venho dessa trajetória de 40 anos de saúde pública, então tenho esse encontro assim, muito próximo à área da saúde, aos seus problemas, porque já fazia isso, né? Já fiz isso, principalmente no período em que fui ministra, mas já fazia isso antes. Mas, além disso, eu sou uma pessoa que sou professora, então fui muito bem recebida por institutos federais, foi o caso de Campos, o caso de Paracambi, quero até aproveitar para agradecer, né, a possibilidade de estar lá discutindo, e tenho feito isso em todas as regiões do Estado. Também a minha atuação no campo das ciências sociais, né, e no campo da área de museus, e a divulgação do meu livro, que tem merecido muita atenção. Esta semana, desculpe, estarei na Flip, né, justamente discutindo a convite, né, dos organizadores, em Paraty. Então, assim, tem sido muito intensa em grupos muito diferentes, a partir do que construir nesses 40 anos, que são 40 anos na ciência, na saúde, e com grandes discussões de programas, de políticas de redução das desigualdades sociais no Brasil. Doutora, exatamente falando sobre esse livro, o que a gente pode falar, assim, o que mais te marcou como ministra e como presidente da Fiocruz, e você passou essa época dificílima da Covid-19, né, salvando milhões de vidas. Qual é o resumo disso tudo que você pode falar para a gente? Além de ter o negacionismo que tinha
durante Na época, ela o enfrentou esse negacionismo que existia na época aquele senhor que está lá. Exatamente. Nossa Senhora. É isso, Letícia, Leleco. Então, assim, foram tempos que era difícil até parar e refletir sobre tudo o que estava acontecendo. Eu sou uma pessoa que sempre combinei essa questão dos estudos, de refletir, de pensar, da pesquisa, da docência, etc., com ações. Né? Eu tive uma carreira também voltada para a gestão, buscar soluções para as questões. Então, foram tempos muito duros. Eu que agora, né, publiquei o livro, montei também, organizei uma exposição sobre o tema da pandemia, eu vejo nessa história que é tão recente, como as pessoas se emocionam, né, porque perderam pessoas próximas. Então, tudo isso foi muito difícil para mim. Mas eu estava, assim, muito determinada a mobilizar as capacidades da Fiocruz, né? Então, no caso da Fiocruz, eu vou citar, poderiam ser vários, mas vou citar duas experiências para mim muito marcantes. Uma que foi organizar, junto a Biomanguinhos, que é um dos institutos da Fiocruz, acompanhar todo o dossiê para submeter a proposta da vacina, que foi aprovada no dia 17 de janeiro de 2021, junto com a vacina do Butantan. Então, aquele momento me marcou muito, porque era muita responsabilidade e muita convicção que era o caminho certo. Né? Eu tive a coragem também de assumir uma encomenda tecnológica. O que é isso? É você assumir o compromisso de fazer uma compra pública de um produto ainda não registrado, e tinha que ser assim porque era uma emergência. Eu acho que isso abriu caminho para que outras encomendas possam ser feitas, né? Isso tem sido muito estudado até, essa figura. A outra experiência, para mim, muito marcante, foi ter ido a Manaus, já no momento que as viagens começaram a poder ser feitas, né? Eu fiquei muito a Brasília, eu de máscara, e a maioria das pessoas de governo, infelizmente, sem usar máscara, então me expondo também, claro, né, mas precisava ir para resolver as questões da Fiocruz. Mas o que mais me marcou foi uma ida a Manaus. Quase todas as pessoas do centro da Fiocruz lá tinham perdido algum parente, algum amigo. Então, aquilo foi muito duro. O pesquisador que esteve na linha de frente lá da vigilância, de identificar a variante do vírus, né, que foi fundamental na pandemia, tinha perdido o pai durante a pandemia, e aí ele falou, eu não pude viver meu luto. Então, foram momentos realmente muito duros. No Ministério da Saúde, eu acho que também várias experiências me marcaram, mas eu acho que a mais marcante foi, duas, eu poderia dizer, muito marcantes, que eu gostaria assim, de compartilhar com todos. Uma foi quando o Brasil recebeu o certificado de ser novamente um país livre do sarampo, né? Isso mexeu, assim, de um sentimento de dever cumprido, claro, né? Dentro de tantas coisas que fiz. E o segundo foi poder retomar o complexo econômico da saúde, ali colocando tanto parcerias para o desenvolvimento produtivo, associações entre laboratórios públicos, setor privado, mas também parcerias para a inovação, mostrando a capacidade que a ciência brasileira tem de resolver nossos problemas. E eu falo isso assim, aproveitando para dizer que nós vamos ter um encontro anual da Sociedade Brasileira Progresso da Ciência, que tem a democracia e a soberania como suas questões centrais aí nesse encontro. Aulão, hein? Aulão. Aula, né? Aula total. Fantástica mulher, a dona Nízia Trindade, que realmente... Uma hora passou rapidinho com a doutora. Ela passou maus momentos naquela época, de 2019. O negacionismo que nós tínhamos, entendeu? Do outro lado. Entendeu? Nós vamos num rápido intervalo e voltamos já com as considerações finais da pré-candidata a deputada federal pelo Estado do Rio de Janeiro, dona Nízia Trindade, pelo PT, aqui do Rio de Janeiro, ok? Roda, meu filho, roda.
A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes que, em 100 dias, já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes que, em 100 dias, já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. Bom, voltando aqui com nossos deles e delas, eu gostaria de agradecer muito a presença dessa fantástica mulher, Dona Nízia Trindade, primeira mulher presidente da Fiocruz e a primeira mulher que foi ministra da Saúde aqui do governo Lula, com a capacidade enorme que ela tem, e agora botando à disposição o seu nome para ser pré-candidata a deputada federal pelo PT aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Eu só tenho que agradecer o carinho que a senhora teve aqui com a gente e dar o prestígio ao nosso programa. Não é isso, Letícia? Incrível. E também lembrando que a doutora Nízia passou, ela estava na linha de frente no momento mais difícil da saúde, acho que nesses últimos tempos no mundo, né, que foi a pandemia da Covid-19. Então, a doutora trabalhou bastante, esteve à frente desse caos, dessa crise sanitária. Nossa, imagino. Entendeu? Então a senhora tem aí 30 segundos para mandar um recado aí para os seus eleitores, os seus correligionários aí nessa luta aí que a senhora vai ter aí. Tenho certeza que a senhora vai ser eleita aqui pelo nosso estado, que é uma capacidade que a senhora transmite a todos nós aqui, é uma coisa impressionante. Estamos precisando naquele congresso melhorar mais ainda o nível dos deputados lá naquele congresso. Eu agradeço muito a oportunidade e o que eu gostaria mesmo é de conclamar a todos a um pensamento, uma união neste momento. Acho que essas eleições serão uma das eleições mais decisivas da nossa história. Não podemos ter retrocessos na democracia, é fundamental reeleger o presidente Lula e é fundamental, né, em todo o Brasil termos
uma bancada que possa lutar para o avanço nas conquistas brasileiras, por um projeto de desenvolvimento sustentável, do ponto de vista econômico, social, ambiental, mas e também, junto com isso, a luta pela preservação da soberania do nosso país. É um momento decisivo e eu me coloco como pré-candidata em defesa do SUS, das políticas públicas que levem qualidade de vida à nossa população em todas as áreas e como alguém que pretende construir um Brasil mais justo e democrático. É isso aí. O Brasil é realmente dos brasileiros. A nossa soberania é a coisa mais importante que tem. Doutora Anísia, muito obrigado pelo carinho de a senhora ter atendido o nosso convite aqui para dar essa bela entrevista aos nossos telespectadores aqui da TV Max, aqui no nosso programa. Muito obrigada, doutora Anísia, pelos esclarecimentos e contar como é que foi esse período todo tão importante que a senhora teve à frente da Covid e também no Ministério, na Fiocruz, com essa experiência enorme. Eu só tenho a agradecer a senhora e sucesso aí nessa caminhada. Espero que a senhora volte aqui, já como deputada federal, aqui dando entrevista aqui no nosso programa, ok? Vamos torcer muito aí pelo seu sucesso, pela essa caminhada aí, e tem que caminhar, tem que andar, entendeu? A eleição dura, tem muitos candidatos, mas a capacidade tem poucos que a senhora tem. Poucos têm a capacidade que a senhora tem, que é muito importante, ok? Vamos agora assistir nosso clipe, surpresa. Será? É surpresa, nosso clipe é surpresa, ok? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, viu? Um grande abraço para vocês. Até domingo, às 23 horas, aqui pela TV Max, e na quarta-feira, à meia-noite, a reprise aqui pela TV Max, canal 25, HD, canal 525, e você pode assistir ainda pelo YouTube, ok? Tchau. Obrigada. Tchau. Viviamo nelle lieti calci che la bellezza infiora e là appuccevolo l'asina al bria voluta liviane dolci fremiti che suscita l'amore poiché quello ti al cuore amore tra i codici più caldi balci al fratelli d'amore fratelli più caldi balci al trovo in sombrore vivere il demonio giocondo tutto è follia ciò che non piace corriamo voceramelo il cagno dell'amore in flughe non c'è amore e più si può goder corriamo c'in vedo il mare non c'è nulla si la tazza e cantico la notte bella e riso in questo paradiso nel sopra il nuovo dì la vita nel demonio quando non savi ancora non dice che l'ignora del mio destino così, così
fanno